Oi, seja bem-vinda à terceira edição da Semana da Nutrição Sem Prescrição. Fico muito feliz que você tenha aceitado o meu convite para imergir durante 10 dias, entendendo como funciona o seu corpo e como você pode alcançar resultados sem dieta. Estaremos juntas para você ver como obter resultados sustentáveis e duradouros sem que seja necessário passar fome ou cortar grupos alimentares da sua vida. E para quem está me conhecendo agora, eu sou Jéssica Ribeiro, nutricionista, coach, idealizadora do programa Nutrição Sem Prescrição e apaixonada pelo que eu faço. E se você já me conhece nas minhas redes sociais, deve ter percebido que eu amo ensinar, eu amo compartilhar conhecimento e mais que isso, eu amo libertar as pessoas. Hoje eu te ensinarei alguns pontos importantes que eu acredito que você nunca ouviu falar, pelo menos não de mim, sobre como atingir o resultado que você quer. E você vai ver que mesmo eu dando boa parte dos exemplos com emagrecimento, esses princípios você pode adaptar para qualquer objetivo. Um resumo do que vai ser discutido nessa videoaula. Porque fazer dietas restritivas e cortar nutrientes tem tempo limitado para funcionar? Entendendo a fome e fazendo dela uma aliada e não inimiga. Como as características do processo digestivo te ajudam a emagrecer, entendendo a saciedade dos macronutrientes, como combinar melhor os alimentos e por que você não pode ignorar a densidade calórica. Você não precisa seguir com a boiada, a sua alimentação pode ter a sua cara. E esses conhecimentos serão úteis tanto para você que tem uma caminhada longa com muitos quilos a perder, quanto para você que tem insatisfações pontuais com o seu corpo. Então, vamos nessa! Recomendo papel e caneta para que você possa anotar os seus insights e de repente compartilhá-los no final da aula. Provavelmente foi por causa desses pontos que eu vou te ensinar durante esses 10 dias que você não atingiu resultados melhores. Ou até pode ter conseguido, mas não conseguiu manter por muito tempo. E isso não é culpa sua. A real é que os métodos tradicionais de emagrecimento são, na sua grande maioria, muito falhos e muitas vezes até mesmo traumatizantes. Desde que eu comecei a atender, isso me incomodou de tal forma que eu precisei criar maneiras alternativas para chegar no resultado que as pessoas queriam, sem me valer da tradicional dieta hipocalórica, low carb, low fat, cheia de não pode, sem sal e que não respeitava as preferências das pessoas nem o bolso delas. E eu acho que essa história você conhece mais que eu, hein? Por melhor que seja a dieta, ela sempre vai ter algumas inadequações causadas pela vida real. Por exemplo, eu percebo que nem todas as pessoas do mundo têm dias iguais, ou têm vontade de comer a mesma coisa todos os dias. Então, não seria mais simples saber o que comer e adaptar ao que você tem disponível no momento? Não seria mais adequado se você simplesmente olhasse para a comida na sua casa, soubesse como combinar e tivesse segurança que isso é de acordo com os seus objetivos? E se eu te falar que dessa forma os resultados são muito melhores do que qualquer dieta? A forma com que você foi apresentada à vida saudável pode não ter sido a ideal, mas existe como reverter tudo isso. Assim como a Nicole reverteu, e hoje ela está na sua melhor versão e se sente muito bem com o seu corpo. Nunca fui obesa, nunca tive grandes problemas com peso, mas briguei com a balança e briguei com o meu corpo a minha vida inteira. Nunca estava bom, nunca estava satisfeita, tive fases de eu estar muito magra e ainda assim eu achar que não era suficiente, que eu precisava emagrecer mais, de passar o dia sem comer quase nada, e daí tinha períodos que eu estava comendo um pouquinho mais, daí tava mais gordinha, daqui a pouco eu fazia uma dieta restritiva, geralmente uma dieta das proteínas, ficava sem comer carboidrato e dava uma emagrecida e resolvia isso por um tempo, mas sempre aquela velha história de que era uma coisa que eu não conseguia manter por muito tempo e que eventualmente eu acabava recuperando aqueles pesos que eu tinha perdido muito rápido. A nutrição vem sendo distorcida e muito provavelmente você já tentou fazer algumas dessas dietas. Da sopa, da lua, Atkins, Dukan, da proteína, low carb, paleo, contagem de pontos, contagem de calorias, cetogênicas, baixa em gordura e por aí vai. Eu também já vi tudo isso dentro e fora do consultório, nas redes sociais e também já estudei cada uma delas também. E o que eu estou compartilhando aqui nessa série de vídeos é sobre como você pode conquistar uma autonomia alimentar capaz de gerar resultados de 1 ano em até 3 meses, dentro do curso Nutrição Sem Prescrição. E nesse momento, você tem a oportunidade de acompanhar essa semana da Nutrição Sem Prescrição e entender se fazer parte dessa nova turma NSP faz ou não sentido para você. E independente disso, aprender muito nesse processo sobre você mesma, sobre os seus pontos cegos e sobre a sua alimentação de uma maneira geral. Você poderá comprovar que tudo que eu vou ensinar é natural, cientificamente provado,
sem dietas, sem contagem de calorias e sem que você precise cortar macronutrientes da sua alimentação, porque você poderá identificar suas necessidades, montar pratos que atendam às suas vontades e dessa forma ter resultados muito melhores. Olhando de maneira mais saudável e estratégica para os alimentos, tanto do ponto de vista nutricional como mental. E assim, você não vai precisar mais ser refém de light, diet e outras invenções que a indústria do emagrecimento utiliza para vender. E nem precisará ter medo de se alimentar, conquistando realmente autonomia e segurança para fazer as suas próprias escolhas. Fome, vontade de comer. Você está tapando buracos emocionais ou nutrindo o seu corpo. Essa é, sem dúvida, uma das partes mais importantes do processo de emagrecimento e, apesar de ser tão importante, é a menos trabalhada em boa parte das dietas. Essencialmente aquelas que trabalham com corte de calorias ou dietas restritas. O velho fecha a boca que você emagrece, que você já deve ter escutado. E essa é uma das 5 chaves mestra para o comer sem dieta. E discutiremos aqui, durante a semana, 2 das 5 que eu abordo dentro do curso Nutrição Sem Prescrição, que é o comer inteligente dominando o seu corpo e a sua fome, o controle das emoções, o seu dia a dia e a sua alimentação, estratégias nutricionais, e você como um todo e não como corpo. Quando você passar fome, você não consegue atingir o resultado que você quer por muito tempo. O corpo entra em estado de alerta, aumenta os sinais de fome e faz você ter mais vontade de comer. Isso é realmente químico e fisiológico. Aos poucos a dieta vai deixando de funcionar, dando lugar ao efeito sanfona, se retomam os velhos hábitos, peso e insatisfação. E muitas vezes isso acaba prejudicando muito mais do que somente a parte estética, mas causa sérios prejuízos à sua saúde, muitos deles graves, que duram por muito tempo, que vão desde doenças intestinais até outras desordens, como o metabolismo ficar mais lento por conta da saturação de dietas. Ao longo do tempo, fomos desaprendendo a comer, num mundo de informações distorcidas, desatualizadas e até mesmo danosas passadas pela televisão, mídia, revistas e agora com força total na internet. Podemos retomar os sinais do corpo e fazer você ter autoconhecimento, que somado a um conhecimento sobre os alimentos, gera resultados nunca vistos antes. E afinal, o que é fome? Fome é um mecanismo ativado para que a gente não entre num processo de desnutrição. É o nosso corpo avisando que precisa repor nutrientes e energia. Dessa forma, sentimos uma vontade de procurar ou querer procurar um alimento para satisfazer uma vontade física ou emocional. Somente por essa definição, já dá para entender que o ato de comer não é apenas guiado por uma necessidade biológica, mas também por uma necessidade emocional. E isso é importante destacar, porque nem sempre o comer desregulado é por uma falta de conhecimento ou necessidade do corpo, mas por um desequilíbrio nas emoções. Mas isso é assunto da aula 2, onde vamos abordar esse assunto mais profundamente. Ainda falando da parte fisiológica, o ato de querer se alimentar é causado por uma série de estímulos e um deles é a redução de nutrientes no corpo. Então, toda vez que aminoácidos e glicose reduzem na corrente sanguínea, temos uma maior possibilidade de sentir fome. E isso ocorre porque o estômago vazio envia sinais que vão lá no nosso hipotálamo, no nosso cérebro, e fala: "Ei, o bicho tá pegando aqui embaixo. Faz um tempo que eu não recebo nada. Avisa esse ser humano que ele precisa comer, por favor." E essa mensagem retoma por uma via paralela, dando sinais clássicos de fome. Outros fatores que influenciam no sentir fome, por exemplo, o horário do dia, sons da panela, reuniões sociais que nos fazem ter vontade de comer, mesmo sem isso ser uma fome instintiva. E como combater essa vontade de comer? A vontade de comer não é dada só por estímulos fisiológicos, como eu acabei de falar. Ela também pode ser ativada pelo paladar, pelo olfato e em razão emocional e não nutricional. E nesse caso, a vontade de comer pode não passar se você comer um alimento diferente daquele que você estava desejando. Por exemplo, você está triste e só consegue pensar numa panela de brigadeiro. Sente o cheiro e tudo. Adianta comer uma maçã? É provável que a sua resposta seja não, né? E pode ser até que você se recorde de algum momento assim, em que você pode ter sentido até o cheiro na sua mente e capaz de ter ido dormir com essa vontade se você não conseguiu comer. Para a vontade de comer, minha recomendação é: mude o foco.
tome um banho, escove os dentes, leia um livro, assista algo na televisão, ligue para alguém que você goste, escreva, pinte, borde, tente achar outros mecanismos para suprir essa necessidade emocional. Outro ponto importante é aprender a lidar com essas oscilações de humor, aprender a lidar com nossos problemas sem escondê-los. Racionalize essa sensação. A sua angústia vai acabar quando a panela de brigadeiro acabar? Serão 10, 15 minutos comendo e depois? Você vai lidar com o problema inicial ou vai lidar com o problema inicial, mas a culpa por ter se cedido? E eu não preciso nem falar aqui o quanto que isso não é saudável, não é? Quanto ao parar de comer, os sinais são variados e dependentes de vários fatores. Desde o comer atento, onde você sabe o que está fazendo e não está simplesmente comendo distraído em um celular ou na TV e consumindo muito mais do que deveria, até mesmo a composição do prato. Sim, e esse é o ponto-chave. Os alimentos que você come têm total relevância na liberação de hormônios sinalizadores que são responsáveis pelos sinais de saciedade. E é exatamente isso que vamos trabalhar nessa aula. E eu não posso deixar de te mostrar um fato importante e pouco divulgado. Apenas o déficit energético negativo, ou seja, comer menos do que se gasta, não é uma metodologia adequada de emagrecimento isoladamente, principalmente porque a restrição calórica por si só aumenta esses sinalizadores de fome e já existem estudos como esse publicado recentemente pelo American College Journal com nível de evidência A, que comparou a relação de fome e saciedade, avaliando os seguintes aspectos: sexo, déficit energético induzido pela dieta, ou seja, comer pouco, déficit energético induzido pelo exercício, ou seja, gastar mais, e também houve grupo controle. Os resultados apontaram que as mulheres apresentaram a maior concentração de grelina, que é o hormônio da fome, que os homens. Outro achado interessante desse estudo é que ele mostrou que no grupo das mulheres que comeram menos, a fome e a ingestão de alimentos posteriormente aumentou vigorosamente. Mas essas respostas compensatórias não aconteceram no grupo que aumentou o gasto energético apenas com o treino intenso. Ou seja, passar fome não parece ser uma estratégia inteligente e tem prazo para acabar. E é exatamente por isso que as metodologias tradicionais são falhas e temos um percentual assustador de pessoas que perdem peso e voltam a engordar. O corpo luta contra o emagrecimento de uma maneira intensa, por uma questão de sobrevivência. Temos bons e recentes estudos hoje mostrando que, a depender do que seja oferecido ao seu corpo, isso vai impactar não só naquele momento que você consumiu, no que se diz respeito a calorias, impacto glicêmico, fome, armazenamento de gordura, como também vai influenciar na ingestão energética da próxima refeição, porque você vai sentir mais fome e vai comer mais. E é por isso que é tão inadequado emagrecer pensando apenas no corte de calorias. E esse mesmo estudo mostrou o impacto que você come em todo o processo de emagrecimento e saciedade. O aumento da saciedade é uma das maneiras mais eficientes de se reduzir o peso e a ciência mostra que isso pode ser inclusive mensurado através de hormônios metabólicos como o peptídeo de tirosina, chamado de PYY, e a grelina, responsável pela sinalização da fome. Uma das principais formas de se montar um prato que te dê saciedade é a inclusão ou o aumento de proteína neles. E, gente, sério, esse é o erro mais recorrente que eu vejo tanto no consultório quanto as minhas alunas do NSP início de curso. Diversos estudos mostram que uma dieta com quantidade de proteína satisfatória leva a um aumento na saciedade e um aumento do intervalo das refeições. Ou seja, além da pessoa comer menos porque se sente mais saciada nessa refeição, ela ainda come menos porque aumenta o intervalo entre a próxima, reduzindo o número de refeições. Isso acontece por diversos motivos e um deles é pelo próprio processo digestivo, que demanda mais energia do corpo na digestão das proteínas. A primeira parte da digestão começa na boca, através da trituração dos alimentos. Essa parte já merece a nossa atenção. Isso porque os reflexos da saciedade são atrasados, ou seja, demora um tempo para que você possa entender que não precisa mais comer. Dessa forma, a mastigação auxilia nesse processo e alimentos sólidos conferem muito mais saciedade que alimentos líquidos. Além da mastigação, acontece na boca também o início do processo enzimático, com a ação da enzima amilase salivar. Essa enzima atua basicamente na digestão dos carboidratos,
Opa, outro ponto importante começa aí. Se a gente começa a digerir os carboidratos na boca e não os outros macronutrientes, fica fácil entender porque eles conferem menos saciedade. O processo de digestão é mais simples e começa antes. É daí que vem a história que a maçã dá fome. Não dá fome coisa alguma, apenas confere pouca saciedade, já que é um alimento fonte prioritariamente de carboidrato. Diferente dos carboidratos, a digestão da proteína é muito mais complexa e exige muito do seu corpo. Depois da mastigação, o alimento fonte de proteína entra no estômago e um hormônio chamado gastrina é ativado e estimula uma enzima chamada pepsina. Essa fase toda dura entre 2 e 4 horas para ser finalizada. E o que podemos tirar de estratégico com isso? Que quanto mais tempo a refeição permanecer no estômago, mais saciedade isso dá. E é exatamente por isso que querer ficar comendo igual um passarinho o tempo inteiro, beliscando até mesmo alimentos saudáveis, mas sem consumir proteína na refeição, não confere saciedade alguma. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando: Jéssica, eu não como nada, engordo. Esse não comer nada reflete em fazer pequenos beliscos ao longo do dia e nunca atingir saciedade e nenhum sentimento real de que está se alimentando. O ato de beliscar atrapalha muito o processo de emagrecimento, porque além de agregar calorias, não causa a sensação mental de que tá tudo bem e você continua a comer. Uma outra razão para ainda se preocupar com a composição da refeição continua sendo o processo de digestão, uma vez que a passagem de proteína e gordura do estômago para o intestino estimula um hormônio chamado colecistoquinina, também conhecido como CCK. A CCK, além de continuar estimulando mecanismos digestórios, também aumenta a sensação de saciedade pelo organismo. Então, uma das estratégias muito inteligentes é você combinar carboidrato com proteína e gordura para atingir a saciedade com mais eficiência e não se exceder no carboidrato. Sendo bem honesta, o carboidrato não é nem de longe esse bicho de 7 cabeças que pintam por aí. O que acontece é que matar a fome apenas com carboidrato leva a excessos pelas próprias características dele. E a maioria das pessoas come muito carboidrato porque come pouca proteína e pouca gordura. E como não sabem equilibrar isso, acabam achando que a maneira mais efetiva é simplesmente cortar de vez. Jéssica, então você está querendo dizer que se eu souber combinar melhor os alimentos, eu posso emagrecer comendo carboidrato? Sim, exatamente! E quais são as melhores fontes? As melhores fontes são as suas preferidas, desde que sejam saudáveis. Tá vendo como é bem mais simples do que parece? Outra forma de controlar a fome de acordo com seus objetivos é entender sobre a densidade calórica dos alimentos. E Jéssica, o que seria isso? Todo alimento possui uma densidade calórica, mas atenção, esse não deve ser o único critério de escolha, mas ajuda a nortear e identificar os excessos. A densidade calórica é definida pelo número de caloria por grama ou ml do alimento. Uma densidade calórica alta significa muitas calorias para uma pequena quantidade de alimentos, e uma densidade calórica baixa significa poucas calorias para uma grande quantidade de alimentos. Alimentos ricos em água, fibra, geralmente têm uma densidade calórica menor. E alimentos desidratados concentram mais os nutrientes, já que se perde água. Vamos a exemplos práticos e diretos para que vocês possam entender essa relação na prática. Vamos comparar aqui a tapioca com a batata doce. Ambos são alimentos fontes de carboidrato. Só que o que acontece? A tapioca, ela tem como característica ser desidratada. Então ela tirou a água e concentrou aqui o nutriente, que no caso é o carboidrato. E por causa disso, a tapioca é um alimento de alta densidade calórica. Em compensação, a batata doce, ela vai ter água, fibras e por causa disso vai ter uma baixa densidade calórica. Para vocês terem uma ideia de números, em 100 gramas de tapioca, que é uma tapioca média, como vocês podem ver aqui, basicamente todo mundo consegue comer, é o equivalente a 450 gramas de batata doce, praticamente meio quilo de batata doce, que eu honestamente não conseguiria comer. Vou dar outro exemplo, ainda comparando um alimento desidratado com um alimento não desidratado, para que isso fique ainda mais claro na sua mente. Então a gente vai comparar agora a farinha de mandioca com o arroz integral. A farinha de mandioca, assim como a tapioca, é um alimento desidratado que concentrou ali os nutrientes, que no caso é o carboidrato, assim como a tapioca. Se vocês podem observar aqui a quantidade de farinha que tem. Esse potezinho, ele não tá nem cheio. E essa quantidade aqui, que tá aqui nesse potezinho, é equivalente em carboidrato a toda essa quantidade de arroz integral. Então, só para vocês terem uma ideia de número e conseguirem visualizar isso mais fácil,
100 gramas de farinha de mandioca é o equivalente a 340 gramas de arroz integral. Outra forma de visualizar esses excessos, e para que isso fique bem claro, é quando você compara um suco com a fruta in natura. Para produzir um suco de 300 ml de laranja, por exemplo, são utilizadas de 4 a 5 laranjas, a depender da laranja. Agora se imagina tomando um suco e comendo 4 a 5 laranjas, comendo as fibras, engolindo o bagaço e tudo mais. Como é que você se sentiria comendo 4 ou 5 laranjas? Provavelmente muito cheio. E como é que você se sentiria bebendo um suco de laranja? Provavelmente apenas refrescado, zero saciedade. Então, dessa forma, os sucos se tornam pouco estratégicos no processo de emagrecimento, porque você perde as fibras e você concentra aqui todo o açúcar da fruta. Então, você pega essa laranja, espreme, tira todo o açúcar, pega outra laranja, espreme, tira todo o açúcar e vai concentrando esse carboidrato no suco. Um outro exemplo para você seria o suco de uva. Aqui nesse suco de uva, você tem a mesma quantidade de carboidrato que toda essa tigelinha aqui de uvas. E comendo a uva, você vai ter muito mais saciedade, até pelo próprio processo de mastigação que eu já expliquei anteriormente. E eu poderia dar também mais outros inúmeros exemplos. Isso não quer dizer que os alimentos de alta densidade energética devam ser excluídos, apenas que conhecendo mais sobre os seus alimentos saudáveis preferidos, você poderá saber como consumi-los de maneira equilibrada e estratégica. Isso serve para libertar e não para aprisionar as pessoas categorizando novos pode, não pode, principalmente depois que você aprende a combinar corretamente os alimentos no prato, combinando os alimentos de sua preferência de acordo com as características dos alimentos e os seus objetivos. E assim, sabendo como consumir, inclusive alimentos de alta densidade calórica sem cometer excesso, ajustando o consumo no restante do dia e combinando com proteína e gordura, atingindo o equilíbrio diário. Assim como a minha aluna Dani Fausto, que parou de se sentir fracassada e encontrou liberdade e resultados. E além disso, eu aprendi a ter liberdade nutricional, a não ficar presa num papel, a saber que eu posso comer de tudo dentro do meu equilíbrio diário, entendeu? Eu tenho um equilíbrio diário, eu posso comer de tudo, simples assim. E não fico mais presa num papel. Antes, na verdade, eu nunca consegui ficar presa a um papel, só que isso emocionalmente me deixava super frustrada, fracassada, por não conseguir seguir o papel. E eu aprendi que eu não preciso de um papel para viver. E assim, isso me libertou em muitas coisas. E o que a gente pode aprender com esse depoimento da Dani? Que quando você é exposto à privação, aumenta a sua vontade. E quando você simplesmente sabe o que comer, isso dá muito mais tranquilidade. E você pode fazer as suas escolhas e as suas vontades de uma maneira mais coerente, sem excessos. Então é isso, essa foi a aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui pra mim nos comentários o que você aprendeu. E se tiver pintado alguma dúvida, coloca aqui também. Eu amo ler os comentários de vocês. Aviso que essa semana está demais. Fica ligada no seu e-mail e não se esquece de me adicionar nos seus contatos, porque vem muita coisa boa por aí. A gente ainda vai falar sobre alimentação e estratégia essa semana, mas quero deixar bem claro que apenas isso pode não ser suficiente para você alcançar os resultados que você quer. Então, por isso, a nossa segunda aula será como vencer os bloqueadores mentais. E é imprescindível que você acompanhe essa sequência para que você possa colocar em prática o que está aprendendo nessa semana tão especial. Um beijo e até mais! Você acabou de assistir essa aula que faz parte da terceira semana da Nutrição Sem Prescrição, que é um evento que acontece somente 2 vezes ao ano e antecede as matrículas do meu curso Nutrição Sem Prescrição. Para assistir às próximas aulas ainda gratuitas e receber conteúdo exclusivo no seu e-mail e interagir um pouco comigo e com os demais participantes, recebendo também informações sobre quando as vagas estarão disponíveis, você clica no link que está disponível na descrição desse vídeo. Espero você lá e não esquece de comentar lá o que você aprendeu hoje. E se tiver pintado alguma dúvida, coloca lá também. Eu amo ler os comentários de vocês. Aviso que essa semana está demais. Um beijo e até a próxima!